Pastor, eu já acordo, né? Já acordo me ajoelhando, já acordo, sabe? São esses hábitos bons que nós temos que cultivar na nossa vida, amém, queridos? Hábitos bons, hábitos da oração diária, da consagração diária ao Senhor, hábitos da leitura da Bíblia, ler também outros livros, além da Bíblia, são esses hábitos. E os hábitos ruins, pastor? Passar o dia todo no celular, isso aí eu abandono, irmão. Deixa o celular de lado, deixa ali, só usa quando realmente for necessário, vai fazer, tá conversando, uma situação, uma coisa, esquece esse negócio, não te leva a nada. Tem gente que passa o dia, o dedo chega a estar com calo, dele rodar naquele vídeo ali, o vídeo chega a estar fundo onde está o dedo. Vocês sabem do que eu estou falando, amém? Então, estamos subindo o monte, querido, em nome de Jesus, domingão, né? Consagração, amanhã, 12ª semana, até o final do ano, em nome de Jesus, amém? Nossa celebração, dias 22 e 23 de agosto, amados, está chegando aí, amém? Nós temos ainda uma vaga para mulher, duas, né? Uma em um quarto e outra no outro de vocês, né? Então, para mulher tem 2 vagas ainda dos quartos que nós já reservamos lá na pousada. Pousada muito ruim, gente, terrível. Na beira da praia do Bessa, sabe? Academia, tudo, você vai acordar, sabe? Irmão, é para voltar para Garanhuns, amém? Ninguém tá autorizado a ficar lá, não. A gente volta depois, amém? Mas vai ser uma bênção, querido. Então, se você quer ir, nos procure, faça sua inscrição. Ainda tem um mês aí para a gente ir, vamos batalhar, trabalhar junto com os nossos patrocínios. Aí eu peço ajuda aí dos irmãos, amém? Que conhecem aí muitos empresários. Hélio conhece um bocado de empresário aí, né, Hélio? Né, os fornecedores todos lá. Então, vamos fazer assim. Quando eu comandava o tiro de guerra, eu tinha muitos fornecedores. Aí, quando tinha festa, dia dos pais, dia das mães, chegava para os meus fornecedores, vamos dar o quê? Aí eu dou um refrigerante, eu dou o bolo. E assim que a gente fazia muita festinha boa, né, lá, amor? Dessa forma. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos para a palavra. Nós temos aniversariantes hoje, não deixe esquecer. A gente vai chegando aos 50 anos, viu? Aí vai esquecendo uma porção de coisa, mas já temos aniversariantes hoje. Amém? A festinha dele já está até montada ali atrás, já. Glória a Deus. Amém? Deuteronômio 30, 19 e 20. Nós estamos dando continuidade a essa palavra que eu comecei no domingo passado. E com base nesse texto aqui de Deuteronômio, Moisés, ele fala assim: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, amém? Nós começamos no domingo passado essa série de mensagens, escolha, pois, a vida, para que vocês, e nós falávamos, foi mais uma palavra introdutória desse tema, e nós falávamos que, primeiro, o mal existe, amém, queridos? Amém? O mal existe. Todas as vezes que Deus começou, quando Ele criava, terminava o dia, no Gênesis, Deus viu que era bom. Ao 6º dia, quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom. Depois entrou o mal na terra, Deus acaba, extermina toda a terra com o dilúvio, e a gente viu que naquele momento, Deus disse que o espírito do homem era constantemente mal, e Ele achou Noé, e de Noé começou tudo de novo. E nós falamos que a personificação do mal, quem é? Satanás. Existem, infelizmente, cristãos que acreditam que o diabo, que Satanás é uma figura de linguagem, é como que um ser folclórico, como a gente aprendeu. Hoje em dia, não sei se as crianças aprendem mais isso, e de saci, de mula sem cabeça. Queridos, o mal existe, e ele é personificado em Satanás. Eu achar que Satanás não existe, sabe quem é que eu estou tornando mentiroso? Quem? Jesus, porque Jesus foi tentado por Satanás. Jesus não foi tentado 40 dias no deserto por uma figura de linguagem. No Pai Nosso, a oração que Ele nos deixou por modelo, Ele disse o quê? Livrai-nos do mal. Então Jesus expulsou demônios, Jesus falou diretamente a dizer: eu vim para destruir as obras
do maligno. Certa vez Jesus chega na sinagoga, tem uma mulher encurvada e ele cura aquela mulher. E quando todo mundo estava irritado porque Jesus curou no sábado, ele disse: eu não iria libertar essa filha de Abraão que Satanás tem mantido preso há 18 anos. Então o mal existe e esse mal está personificado na figura de Satanás. Agora, Deus, Ele quer que eu e você não sejamos boca de Satanás. Nós precisamos ser boca de Deus. Amém? Mesmo homens bons podem em algum momento ser boca de Satanás. Você lembra bem de Pedro? Jesus estava falando: olha, o Filho do Homem vai ser capturado pelos os sacerdotes, os doutores da lei, vai ser açoitado. Pedro disse: Senhor, não faça isso contigo. Não pense isso não. Foi o que Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E pouco tempo antes, o próprio Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, mesmo com boas intenções, Pedro foi instrumento de Satanás para tentar tirar Jesus do propósito do chamado. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não fala das coisas de Deus, mas dos homens. Imagina a confusão na cabeça de Pedro. Judas, no último dia da última ceia, a Bíblia diz que quando ele sai para trair Jesus, quem entrou nele? A Bíblia diz que daquele momento em diante, Satanás entrou nele. Então nós, nesse contexto de buscar a vida, nós temos que entender: o mal existe, ele é personificado na figura de Satanás, e a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mais ainda, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra, pessoal que lê a Bíblia, carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Amém? E nós falamos rapidinho, só para trazer o contexto da palavra passada, nós falamos do episódio de Balaão, quando Balaão quer amaldiçoar o povo de Deus, e Deus disse: você não pode amaldiçoar porque o povo já é abençoado. Quantos são abençoados aqui em nome de Jesus? Amém? Balaão tentava amaldiçoar e Deus transformava a maldição em bênção, e ele não conseguia. E o rei que contratou Balaão ficou indignado: Senhor, te chamo para abençoar meus inimigos, amaldiçoar meus inimigos, você já os abençoou 3 vezes. Ele disse: eu não disse que esse povo ama desse Deus, parafraseando, esse Deus ama esse povo demais, eu não consigo amaldiçoá-los, só abençoá-los. Aí o que é que Balaão faz? Mas vem cá, que eu vou te ensinar um segredinho que vai fazer com que Deus desgoste desse povo. É a única forma que Deus vai pesar, o próprio Deus vai pesar. E ele fez o que? Balaão ensinou, através das mulheres moabitas, o povo de Deus a adorar outros deuses. E daquele dia veio uma grande praga, uma situação enorme, e fez com que Deus trouxesse juízo sobre o próprio povo. Amém? Amém, querido? O juízo que muitas vezes vem sobre mim e sobre você: pastor, às vezes é do diabo. Pode ser, mas muitas vezes pode ser de Deus. Pastor, Deus traz juízo? Traz. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Amém? A Bíblia diz que Ele é o Pai que disciplina o Filho que ama. Então muitas vezes o juízo vem, por quê? Porque nós nos permitimos ser sequestrados por Satanás para desagradar a Deus. Ele não vê outro caminho e fazer o quê? E trazer disciplina para o seu povo. Amém? E nós vamos buscar a vida em nome de Jesus, queridos. Deixa dar continuidade agora, e eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Só quero trazer esse texto aqui de Coríntios. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, que era uma igreja muito avivada. Ele fala que é a igreja que possuía todos os dons, mas era uma igreja também muito problemática. Paulo começa tratando a primeira carta, e ele diz: olha, vocês estão dizendo aí, uns eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefo, outro de Jesus. E ele já começa trazendo uma certa correção para a igreja nesse sentido. Paulo, pois, eu morri por alguém, por acaso, eu batizei só um ou outro de vocês, porque Jesus me mandou. E ele começa a corrigir a igreja. Lá no verso 12,
Deixa no 10 mesmo, pode deixar. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pode ir. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, amém, querido? Para ter a mente de Cristo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais, amém? Então ele fecha aqui esse contexto, aí ele começa no 14, explicando algo que é bem elementar para nós hoje, mas eu queria relembrar. Ele fala assim, ó, o homem, que homem é esse? O homem natural. Ele diz, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo, ele vai falar dos 3 tipos de homem. Ele começa falando do homem natural. Pastor, que é o nome natural? É aquele que não tem Jesus, aquele que nunca recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que as coisas do Evangelho, para ele é loucura. A gente se reunir aqui no domingo, você ofertar, como o Robson fez um momento de oferta aqui, você adorar a Deus, para ele é loucura. E nesse caso, querido, o homem natural, esse já está escolhendo a morte, e morte eterna, infelizmente. Amém? Então, o homem natural é essa pessoa. E entre os homens naturais, nós temos aqueles que de fato são ateus, não acreditam em Deus, amém? E tem aquele que hoje está com uma terminologia nova, que são pessoas que se dizem espiritualizadas. Não sei se você já viu esse termo. As pessoas, não, eu sou espiritualizado. É uma pessoa que ela não diz que ser ateu, acredita em algo superior, não necessariamente Deus, mas acredita num algo espiritual, no cosmos, naquela coisa toda, numa força cósmica. Então esse é o homem natural, é o que não tem Deus, não tem Jesus, e esse daí já está escolhendo a morte, amém? E morte eterna. Verso 15. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo por ninguém é julgado. O homem espiritual é aquele crente genuíno, amém? O genuíno cristão, aquele que nega a si mesmo, toma todo dia a sua cruz e segue Jesus. Esse é o verdadeiro cristão, o genuíno cristão. E é desse homem espiritual, dessa mulher espiritual, que o mundo está precisando. Amém, querido? Amém? Então, o homem espiritual é aquele que tem uma relação íntima com Deus, é aquele que busca a verdade de Deus, a vontade de Deus, através do Espírito Santo. O homem espiritual, ele é aquele verdadeiro servo, amém? Não falo de títulos, porque a Bíblia diz que o maior título que eu e você podemos ter é de servo, porque Moisés era o quê? Era servo do Senhor, amém? Então nós somos servos, e somos verdadeiros, autênticos cristãos. E no capítulo 3, aí você tira isso tudo aí e joga lá para o 3, verso 1. Isso. Paulo vai falar do terceiro tipo de homem. Ele diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Lembra do homem espiritual? Lembra do homem espiritual? Pergunta aí se ele lembra do homem espiritual. Está lembrado aí do homem espiritual? Ele está lembrado, ele viu tudo agora. Isso. Ele fala assim: irmãos, não pude falar a você como a espirituais, mas como a o quê? Carnais, como a crianças em Cristo. Pode seguir. Dê a vocês leite,
não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Verso 3. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnal, estão agindo meramente com critérios humanos. Aí, queridos, ele explica sobre o homem carnal. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Aqui, amém? Quem lembra desses slides aí? O pessoal que tinha aula comigo lembra desses slides. Amém? Então, você vê claramente aqui, já vou entrar no contexto da palavra, mas aqui, ó, o homem natural, aquele que não tem Jesus, ele é egocêntrico, ou seja, ele está no centro da vida, e você vê que Jesus está fora da vida dele. É uma vida desordenada, né? Essas bolinhas aí representam todos os desejos, os interesses, as situações, as obrigações, é tudo fora do lugar. Amém, pastor? Como é que eu deixo de ser homem natural? Aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ser um homem espiritual. Amém? Lá na ponta lá, olha a vida do homem espiritual. Quem está no centro? Jesus. Eu estou fora do centro, Jesus comanda a minha vida, amém? Nós não dizemos que morremos, não é isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí quando eu não coloco esse versículo em prática na minha vida, eu viro um homem carnal, que é aquele homem que até recebeu Jesus, até é crente, até vai para a igreja, mas quem comanda a vida dele? Ainda é ele. Jesus está na vida? Tá, mas aonde? No salinho, no quartinho, né, da sala. Amém? Então, o homem carnal, ele é aquele crente que vive sem poder, sem autoridade, sabe? É aquela pessoa que ele só não é, a situação dele só não é pior do que o natural, porque o natural nem Jesus tem. Ele uma hora, né, Jesus toca e se converte, mas é uma pessoa que vive, vamos, vou dar um exemplo na Bíblia, lembra de Ló? Amém? Porque você não deixa de ser homem espiritual para ser homem carnal do dia para a noite. Normalmente você aceita e genuinamente é cristão. Mas lembra de Ló? Ló andava com quem? Com Abraão, portador da aliança. Então, Ló andava com Abraão, morava em Canaã, mas certo dia, Ló faz o quê? Ele olha para o lado de Sodoma, gosta do que vê, está lá em Gênesis 13, e se separa de Abraão e coloca a tenda dele na planície. Aí a Bíblia diz que ele vai armando a tenda dele devagarzinho, mudando a tenda, até que ele estava morando aonde? Dentro de Sodoma. Amém? Então, o carnal é a passagem, digamos assim, de um homem natural, de uma mulher natural para um homem carnal. O cristão carnal é essa situação de Ló. Ló morava com Abraão, portador da aliança. Ló vivia em Canaã, teve uma situação, ele podia ter dito para o tio dele: tio, não sai do senhor não, a gente dá um jeito aqui, os homens vão deixar de brigar, mas a gente vai estar unido aqui. Ele olhou, viu a situação financeira boa e disse: eu vou morar aqui. E a Bíblia diz, eu até anotei aqui o versículo, Gênesis 13, 12, que diz que ele foi armando a sua tenda, como quem diz assim: eu estou aqui em Canaã, eu vou mudando, devagarzinho, daqui a pouco o quê? Eu estou morando dentro de Sodoma, colocando os filhos e a esposa dele expostos àquela situação. Desde aquela época, Sodoma já era conhecida como uma cidade depravada, uma cidade que a questão da promiscuidade sexual, principalmente, era muito grande. E Ló, o justo Ló, porque a Bíblia chama ele de justo, o justo Ló vai expor a sua família, a sua casa, daquela forma. Qual foi o resultado da vida de Jó? Foi sequestrado, certa vez, Abraão que foi lá e libertou.
a mulher, não é isso? Se transforma numa estátua de sal. Amém, homens? Homens. Amém, os Ló. Amém? Antes desse momento. Se a sua mulher se transformar numa estátua de sal, a culpa também é sua. Amém? Posso ver amém? Não, foi muito fraco esse amém. Ah, pastor, a culpa foi só da mulher de Ló. Não, a culpa também foi dele. Ele que levou a mulher para aquela situação. Ele que expôs, depois ela teve saudade quando foi para sair de Sodoma. Será que vão destruir o meu tesouro, a minha cidade? Quando olhou, virou uma estátua de sal. A culpa era dela, foi, mas também foi de Ló. Ló ficou tão desesperado com aquela situação que não quis morar em Zoar, foi morar dentro de uma caverna. As filhas de Ló tiveram filhos dele, cometeram incesto. Então Ló era pai e avô dos próprios filhos. E por isso se tornou um povo amaldiçoado. Amém? Tem um texto em Deuteronômio que diz que nem moabitas, nem amonitas, que são os descendentes de Ló, entraria na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. Sabe quem foi a 11ª geração de Ló? Ruth. Amém? Quantos lembram de Ruth? Ruth redimiu toda a geração de Ló. Ruth era bisavó do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo um homem e uma mulher carnal, amém? Se ele buscar a vida, se ele buscar, Ruth vinha de uma situação de morte, né? Idólatra, o marido morreu, uma situação de perda. Quando ela chega em Jerusalém, ela diz assim: olha, de hoje em diante, o teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. O crente carnal, às vezes, nem se sente do povo, nem se sente no meio do povo. Gente, olha, se você é crente, você se sente bem no mundo, algo está errado em você. Amém? Se você é crente, eu estou lá no meio da quebradeira, beber, cair e levantar, e estou me sentindo bem, estou me sentindo confortável, alguma coisa está errada em mim e você. Eu que tenho que sondar meu coração. Mas será que eu virei carnal? Porque eu estou aqui e para mim está tudo bem. Amém? Cuidado, querido, em nome de Jesus. Então, Ruth foi que redimiu a geração, a descendência de Ló. Amém? Senhor Jesus nos redimiu a todos nós, querido, em nome de Jesus. Ele quer que você, que eu, sejamos autênticos cristãos, genuínos cristãos. Poxa, pastor, mas é difícil? É. E não é só para você, é para todo mundo. Inclusive para Jesus, a Bíblia diz que ele, né, sofreu, né, padeceu em certas situações. Aí a pessoa acha que ela vai ter vida, amém? Buscar, pois, a vida, e a vida que eu e você estamos buscando é vida, e vida com abundância, a vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não é só essa vida de viver, eu vou viver 70, 80, 90 anos, não estou falando disso, querido. Eu estou falando de vida e abundância, vida e vida que vale a pena ser vivida, porque às vezes você não está vivendo, você só está respirando. E eu sou cristão, mas eu tenho que ser cuidado se de repente eu não me tornei um cristão carnal. Só que o nome cristão carnal não está na minha testa, na sua testa. Está nas nossas atitudes. E você, a Bíblia diz que o Espírito, Paulo falou no texto, o Espírito, ele sonda tudo ele prescruta. Então, o Espírito Santo que está em mim, você que tem que dizer isso. Amém? Então, o homem carnal, o cristão carnal, ele está buscando assim, sabe aquela pessoa que está na corda bamba? É andar dessa forma, buscando morte, buscando situações adversas, e pior, trazendo essa situação para toda uma descendência, toda uma geração, porque o filho do crente carnal, ele pode até ser crente, mas a chance dele ser um crente carnal é muito grande. Vocês estão me entendendo? Por que vocês estão tão em silêncio? Eu quero um amém, como se fosse uma palavra de vitória, amém? Amém, pastor, amém. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
verso 36. Olha que coisa forte isso daqui. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, coloca na Almeida, por favor. Isso. Então José é chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Meu irmão, o Espírito Santo é o Consolador, amém? Olha o nome do cara, é forte, né, esse nome? Barnabé. Nem é um nome bonito, você colocaria Barnabé no seu filho? Hã? Colocaria? Não, pastor, Barnabé não colocaria, mas é um nome bonito, significado bonito. Filho da consolação, ou seja, é quase que filho do Espírito Santo. Será que Barnabé era um homem natural, aliás, um homem espiritual? Filho da consolação, levita, amém, da tribo de Levi, natural de Chipre. 37. Possuindo uma herdade, né, ou um terreno, vendeu e trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, Barnabé é um homem espiritual. Tinha uma terra lá, se eu não estou precisando dessa terra, rapaz, a igreja está precisando mais do que eu. Ou alguém, nesse caso aqui foi a igreja, de repente não precisava ser a igreja, mas Barnabé, essa igreja está precisando mais do que eu. Tem as viúvas, tem os órfãos, eu vou vender esse negócio, vou entregar os apóstolos, eles vão fazer bom uso desse dinheiro. E, queridos, provavelmente Barnabé foi elogiado. Talvez os irmãos falem, pô, glória a Deus pela vida do irmão, né, Barnabé. Nós tínhamos muita situação. Então, a igreja, ela vivia num ambiente espiritual saudável, de homens e mulheres espirituais. Aí a gente vai para o capítulo 5. Amém? Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, do mesmo jeito que Barnabé. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Segura um pouquinho, amém? Volta aí, vai, no 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, em um grande temor veio a todos que ouviram. Querido, não sei se isso te enche de temor, mas deveria encher, a mim e a você. Eu dei um exemplo de Barnabé, um homem espiritual, e aí eu coloquei 2 carnais que estavam lá no meio. Eram cristãos? Eram. Estavam no meio da comunidade? Estavam. Eles olharam, poxa, o irmão Barnabé recebeu, né, muitos elogios. Rapaz, a gente vai querer ser exaltado no meio da congregação igual Barnabé. Pedro, tem um terreno ali, na hora que eu vender, é todo teu. Chegou aí e falou com a mulher: mulher, o terreno foi, sei lá, 100 mil, 200 mil, vamos dizer que foi, né, 80, e a gente vai arrumar aqui, ninguém vai ficar sabendo, só está eu e você. E eles vão, entrega. Aí Pedro diz assim: meu irmão, esse dinheiro não era teu? A gente pediu alguma coisa para você, Deus lhe mandou de dar alguma coisa, esse dinheiro não era seu? Porque você mentiu para Deus, você não mentiu para homens. Porque, querido, eu como pastor, o outro irmão, se você tem buscado a morte, meu irmão, nós não vamos perceber não, e nem é nossa função isso, mas o Espírito Santo, que deve estar dentro de você, que vai falar o teu coração. Ele olhou assim e disse: meu irmão, você não mentiu para homens, você mentiu para mim. Pedro era o líder da igreja naquela época. Você mentiu para mim, e para mim você até enganou, mas o Espírito Santo que está dentro de mim, esse você não
engane. A Bíblia diz que quando ele ouviu essas palavras, fez o quê? Morreu. Buscai, pois, a vida. Amém? O caminho do homem carnal, do cristão carnal, assim como do homem natural, aquele que não tem a Cristo, o caminho deles são caminhos de morte. Porque uma hora você está, outra hora você pode não estar. Então, querido, é uma vida muito arriscada. A gente ser um Ananias e Safira em uma situação. Eles estavam no meio do povo de Deus, ceavam com o povo de Deus. Quem sabia que Ananias e Safira tinham aquilo no coração? O Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eles participaram do maior avivamento da igreja. Por isso que a mentira deles, hoje você mente, a pessoa mente, pastor, não cai mais fulminado. Não, graças a Deus que não cai fulminado, né, irmãos? Amém? Graças a Deus. Mas a mentira de Ananias foi o quê? Foi fulminante. Na mesma hora, caiu e morreu. Quando o povo diz, rapaz, esse negócio de mentir é perigoso. Amém? Esse negócio de mentir é perigoso. Ainda hoje os teólogos discutem se Ananias e Safira foram para o céu ou para o inferno. Amém? Não vamos entrar nessa contenda hoje. Mas, querido, busque a vida. Pastor, como é que eu busco a vida? Servindo com interesse de coração. Amém? Sendo, de fato, um filho da consolação. Deixa que Deus, quem está falando de Barnabé, volta no... Não, pode deixar aí. Quem está falando de Barnabé são homens? É o Espírito Santo. Barnabé, amém, servo de Deus, filho da consolação, o nome dele era José. Os apóstolos olharam para ele e disseram, não, cara, José, tu é bom demais para ser José. Tu vai ser Barnabé, tu é um cara, sabe, consolador, tá ali junto, pega, sabe, é um crente de fato, verdadeiro, eu vou trocar teu nome, eles trocavam naquela época, tu vai ser filho da consolação, amém? Essa é a minha função, é a sua função, querido, ser Barnabé é um para a vida do outro, e não ser, né, como Ananias e Safira. Aí, no verso 6, e levantando os moços, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, dizei-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos, coloca na Almeida, ou na atualizada, por favor. Isso. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. 10, no mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-se, sepultaram. Os meninos naquele dia trabalharam. Quando terminaram de enterrar um, já tinha outro. Misericórdia. A Bíblia diz que desde esse dia, quem queria ser crente chegava perto deles. Quem não queria sair era de perto. Rapaz, esse negócio de ser crente é muito arriscado. Pastor, esse negócio de ser crente é arriscado? É. Amém? E pastor, eu já aceitei Jesus, só lamento. Para você e para mim também. Que ele diz, aquele que põe a mão no arado. Aquele que põe a mão no arado e volta para trás, não é isso? Amém? Deus é um Deus abençoador, querido. Ele me vê e te vê abençoado. Então não vamos nós, com as nossas práticas, nós com as nossas carnalidades, nós com as nossas mentiras, nós com os nossos maus hábitos, a nossa forma vã de viver que entristece. A Bíblia diz que o nome de Deus é envergonhado entre os gentios por causa do vosso procedimento. Está online, né? Está online. Eu ia falar as coisas, mas não posso. Mas vou falar bem senhas, em contrassenhas. Né? Tem um grupo, o meu grupo da família mesmo. Da família, de carne mesmo. Meu irmão,
Eu nunca vi um povo, eles ficam procurando o mau testemunho do crente para falar no grupo. Gente, tem gente que quando acontece o mau testemunho do crente, tem gente que chega a salivar, entendeu? Se eu olhar assim, parece que o sangue, se eu ver a pessoa digitando, teclando, parece que o sangue está descendo assim, sabe? Eu disse, meu Deus, que prazer é esse de ver a queda do irmão, mas são pessoas que eram cristãos, desviaram aquela coisa toda. Então, amados, em nome de Jesus, busque a vida. Porque você, quando anda nesses caminhos de Ananias e Safiras, você não só está buscando a morte, mas está fazendo outras pessoas pecarem também. Por que o povo tem raiva quando o crente peca? Por quê? Porque ele olha assim e diz assim, olha, eu achava que você tinha que ser diferente. Eu não, para mim está tudo certo, eu já estou perdido mesmo. Mas você tinha que ser diferente, você tinha que ser o meu exemplo. Eu tinha esperança que você fosse aquele que fosse mudar toda essa história. Como é que você cai, como é que você peca? Aí Satanás aproveita e entra no outro e coloca todo num buraco só. Amém? Queridos, o tempo voa demais. Amém? Alguns princípios sobre isso. Pastor, como é que eu busco a vida e não saio de ser um crente carnal? Querida, a vida cristã, ela não é uma vida imitativa. Amém? Ou seja, não é algo para ser glorificante. Ananias e Safira, eles olharam a situação na vida de Barnabé, não queriam pagar o preço que Barnabé pagou, porque Barnabé, no caso, pagou o preço de uma propriedade. Eles não queriam pagar o preço de Barnabé, disse assim, mas a gente quer a mesma glória de Barnabé. Como é que ia ter esse negócio se não queria pagar o preço? Só mentindo. Só vivendo numa capa, numa situação, eu finjo que sou, todo mundo acha que eu sou, mas o Espírito Santo sabe que nós não somos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem problema nenhum em saber que nós não somos. Amém? Posso ouvir um amém mais forte aí, irmão? Em nome de Jesus. Amém? Deus não tem problema nenhum em saber que nós não somos, porque Ele já sabe que nós somos falhos, que nós erramos, que nós pecamos, amém? Ele já sabe que nós somos um sopro. O que Ele não gosta é um sopro querer ser maior do que outro sopro. Aí isso é que irrita o coração de Deus. Então, a vida cristã, né, o ser espiritual, não é para ser imitativo. Você não precisa buscar a glória da outra pessoa, você não precisa imitar ninguém. Cada um tem uma parte no corpo, cada um recebe de Deus os dons necessários para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Amém? Então, ela não é glorificante. A minha vida, a sua vida precisa glorificar a Deus. Amém? E porque a minha vida e a sua vida glorifica a Deus, Deus levanta pessoas as quais nos dá graça, Deus levanta pessoas que vai te honrar, que vai te exaltar, mas a glória é para Deus. E como compensação da glória ser de Deus, você muitas vezes é honrado. Amém? Mesmo espiritual, tem que vigiar. Pastor, eu sou espiritual, vigie. Pastora tem dito muito isso nessas últimas semanas, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? E a Bíblia nos alerta a isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A palavra não é para acusar ninguém. A palavra é a palavra de Deus, para me exortar e te exortar. Ele diz, eu não esmago a cana quebrada e não apago o pavio que fumega. Mas a palavra, quando vem assim, vem para a gente despertar. Poxa, meu Deus do céu. Amém? Se eu disser para você, não sei se vocês estão acompanhando isso aí lá no meu Ceará, se eu disser para você, meu irmão, vou te mandar para o Ceará, entendeu? Lá para um bairro perigoso, lá no Ceará, cheio de facção, né? No Cearaquistão, lá cheio de facção, e você vai lá, você vai dizer assim, pastor, o senhor é doido, como é que o senhor vai me mandar num negócio desse, entrar ali é morte certa, ou te mandar lá para o Rio de Janeiro, para as comunidades, que não pode dizer outro nome, né, para as comunidades lá no Rio de Janeiro, você vai dizer, meu irmão, aí eu digo, irmão, tu tem mais fé para andar do jeito que tu está, do que para entrar nesse local?
Amém? É melhor morrer na mão da facção, na mão do criminoso, que Deus nos livre a todos, do que ser esse cristão carnal. Essa pessoa que, sei lá, além de tá se enganando, está enganando outras pessoas, está de repente levando outras pessoas a erro, levando outras pessoas à morte. Em nome de Jesus, queridos, mesmo espiritual, nós temos que vigiar. A Bíblia diz, Jesus que fala, vigiai e orai, para que não entreis em o espírito, mas a carne é fraca. Pastor, como é que eu faço? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal, fugir dessas coisas. Então o que é que eu faço? Foge. Amém? Eu falo para os irmãos aqui na igreja, né? Eu, mesmo quando pouco tempo de convertido, eu não abraço mulher. Ah, pastor, o senhor não pode abraçar a mulher? Não. Amém? Não abraço. Não é isso? As meninas chegam, as mais novas que estão em idade de ser minha filha ainda dão um cheiro na testa. Mas a mulher faz o quê? Tem que ter mulher que teve uma mulher aí da cidade aí, acho que não vou falar o nome, que ela já vinha desse jeito, ela frustrou, depois eu fiquei assim, sabe? Ela já vinha para abraçar, eu estendi a mão, ela apertou assim, ela olhou assim, como que disse, mas eu queria era um abraço. Eu falei, não, irmão, amém? Fugir da aparência do mal. Amém? Foge das tentações. Ah, pastor, só abraçar uma mulher vai ser tentado? Não, querido. Mas é um cuidado meu. É um cuidado meu. Então, eu tenho as minhas, sabe, os meus cuidados. Aquilo que me tenta, eu saio fora. Tenta você, meu irmão, dá a volta. Ah, pastor, a situação te tenta, corre por longe, irmão. Amém? A Bíblia diz fugir. Tem coisas que a Bíblia manda ir para cima. Tem outras coisas que a Bíblia manda fazer o quê? Fugir. Amém? Foge. Sai de perto. Rapaz, isso aqui me tenta. Eu não sou forte, pastor, ainda, para sentar na mesa de uns amigos que estão bebendo. Não vai nem lá. Eu demorei para sentar. Eu bebi até os 30 anos de idade. Eu demorei para sentar na mesa de gente que bebia. Por quê? Porque eu sabia de onde eu tinha vindo, até que eu me tornei forte o suficiente. E mesmo assim, quando sou obrigado por força de trabalho estar nesse ambiente, na hora que o negócio que eu já posso sair, eu vazo. Por quê, pastor? Porque não é meu lugar. Eu estou edificando a vida de alguém ali? Não. Eu estou sendo sal e luz ali. Quem está bebendo vai beber. Quem está na bagaceira, irmão, quer estar na bagaceira. O que é que o crente quer no meio disso? Em nome de Jesus. Irmão, se você me convencer, porque se você não convencer nem a mim que sou besta, quanto mais o Espírito Santo. Não, pastor, eu estou lá porque eu vou ganhar alguém. Não, pastor, eu vou trazer, eu vou ficar no meio dela, porque irmão, ela que vai ganhar tu para o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então, e assim, é uma coisa forte, porque são coisas dos quais nós já nos libertamos, amém? Amém? Coisas dos quais nós já nos libertamos. Quando eu volto para essas mesmas coisas das quais eu já me libertei, me tornando crente carnal, andando em caminhos de morte, o que é que a Bíblia diz para mim? É forte, mas vocês sabem. Diz o quê? A porca... Quem lembra? A porca banhada voltou ao lamaçal. O cachorro, fala, voltou ao seu vômito. Não sei se você já viu um cachorro comendo no vômito. A gente não quer nem comer, né? Deixar você num prato bem gostoso e deixar um cachorro na sua frente, comendo o próprio vômito. Pastor, me embrulhou o estômago, já deixa para lá. Mas a Bíblia diz que quando eu sou carnal, eu estou dessa forma. Por quê? Porque eu já fui lavado, eu já fui, sabe, iluminado pelo Espírito Santo, e eu volto a essa vida. Aí ele diz, a porca banhada voltou ao lamaçal, o cão voltou aos seus vômitos. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, querido? Então, a consagração, ela não pode ser hipócrita. Como assim, pastor? O que é hipócrita? Hipócrita é aquela pessoa que vive um personagem. Amém? O hipócrita é o que vive um personagem. Ou seja, na frente das pessoas, hoje está mais assim, está na frente das câmeras, né?
Antes era na frente das pessoas, hoje é na frente das redes sociais. O cara na rede social, ele é uma coisa, não sei o que, gente. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim, com amor para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver atrás, diga também. Eu queria, com amor, irmão, amando. Eu quero que você seja para Jesus a mesma coisa que você é nas suas redes sociais. Estrelinha. Amém? Completa a estrelinha. Amém? Gente, em nome de Jesus, em rede social ninguém está triste. Você já viu alguém falar, oh meu Deus do céu, ninguém está triste, ninguém está devendo, ninguém tem problema, é a coisa. Amém? Amém? As mesmas roupas que você na rede social, venha para a igreja com ela também. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Amém? Boné, se quiser tirar, fica à vontade também. Irmãos, eu não sei, os homens, olha os homens para cá. Eu não sei se inspira vocês, o pastor de vocês. Amém, irmãos? Amém? Eu não sei se isso inspira. Amém? Quando você vier, principalmente você vem aqui, uma palavra, uma abertura e tudo, aí você olha assim, poxa, meu pastor anda, sabe? Alinhado. Amém? Por quê, pastor? Pode vir de camiseta? Pode, irmão, em nome de Jesus. Mas o que é que eu não quero? Eu não quero que a palavra que é pregada, ela seja apagada no seu coração, porque o pastor está de bermuda, está de sandália e de camiseta. Vocês estão me entendendo? A gente vive assim alinhado, para quê, pastor? É para os homens. Não é para Deus. Deus sabe o que está no meu coração, no seu coração. Mas imagina, se o cabo sobe de todo jeito, quem está lá, que é espiritual, vai dizer, eita, subiu um crente carnal. Aí tu se transformou carnal no coração dele, e ele já se transformou carnal, porque já te julgou. Amém? Buscai, pois, a vida. Estou encerrando. Amém, querido? Lembre-se, eu não estou vivendo para homens, eu estou vivendo para Deus. Amém? Eu não estou vivendo para homens, eu estou vivendo para Deus. Cuidado com esse convitezinho, vem ser carnal só hoje. Amanhã tu volta para a igreja e vai ser espiritual de novo. Lembra para quem fez esse convite? Para José, irmão, em nome de Jesus. José estava fora de Canaã, estava no Egito, por cima da carne seca, como diz lá no Ceará, né? Chegaram a mulher do homem que iria deitar com José. José já cuidava de tudo que era do homem. A mulher disse o quê? Vem também, deita comigo. José disse, não, ele está vendo. Não, ele não está vendo não, ele está no trabalho. Não, ele está vendo. Não, ele não está não, ele está no trabalho. Tá, aquele que enxerga todas as coisas, cometeria tal pecado contra o meu Deus. Ele não estava nem ligando para Potifar, querido, ele estava preocupado, era com Deus dele. Nós não fazemos para homens. Ananias e Safira estavam preocupados em enganar a Pedro, ele estava preocupado em enganar o homem, mas o Espírito Santo, que estava dentro de Pedro, amém, disse, não, você não vai, eu não vou registrar esse engano nas Escrituras, e o fim deles foi morte. Amém? Nós não buscamos reconhecimento humano, nós não buscamos a glória dos homens, nós buscamos a glória de Deus. Amém? Que Ele cresça e que eu diminua. Que Deus enxergue a mim e a você como verdadeiros Barnabés, filhos da consolação. Sabe quem foi o primeiro discípulo de Barnabé? Saulo, que hoje a gente chama de Paulo. Ninguém acreditava em Paulo. Esse cara quer matar a gente. Não traz ele para a igreja não. Ninguém queria trazer Paulo para o culto. Traz para o culto. Não, traz não, porque esse cara anda com a faca. Qualquer momento ele prende todo mundo. Barnabé é quem vai buscar Paulo. É quem discipula Paulo, é quem ensina Paulo. No primeiro chamado, foi quem? Barnabé e Paulo. Ele chama Barnabé e Paulo. Filho da consolação, ensinou Paulo, cuidou de Paulo. Pastor, como é que eu sei que eu sou um homem espiritual? O homem espiritual, ele frutifica. Amém? O homem espiritual, ele tem frutos.
Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Não presta atenção no que as pessoas falam, não. Olha o fruto. Tem gente que fala tudo. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque aquilo. E a igreja é isso, e a igreja é aquilo. Irmão, em nome de Jesus, para com isso, não interrompa o meu raciocínio, não me perturbe, não quebra o meu coração, porque desde a época de Paulo já tinha isso. Quando o povo do grupo que eu falei que começa a falar, eu não falo nada, normalmente eu coloco assim, irmão, vocês estão muito atrasados, porque desde a época de Paulo já tinha isso. Paulo tinha um cabo que dormia com a mãe dele. Vocês estão preocupados porque os crentes estão fazendo isso hoje? Isso já é, sabe? O que é que eu tenho que me preocupar? Com fruto. O que é que eu tenho que me preocupar? Em frutificar. Eu sei que eu sou um homem espiritual quando eu frutifico. Quando o que sai de mim sai vida. Quando o que sai de mim sai, sabe, coisas que glorificam a Deus. Quando chamaram Paulo pela primeira vez, aí já era Paulo e Barnabé. Não era mais Barnabé e Paulo. Aí já era Paulo primeiro e Barnabé. Barnabé em nenhum momento era discípulo dele. Foi alguém que ele, sabe, treinou, ele foi buscar, né? Porque Paulo recebeu muitas inspirações diretas de Jesus, direto do Espírito Santo. Mas foi alguém quem Barnabé acreditou, frutificou. Quais são os meus e os teus frutos, amém? Você não tem que apresentar a homens, você vai apresentar todos a Deus. Você vai apresentar todos a Deus, porque quando você chegar lá, quando eu chegar lá, querido, só o que ele vai ver nas minhas mãos e nas tuas mãos são os nossos frutos. São os nossos frutos. Aleluia. Oh, amado, eu não sei quem te machucou. Não sei o que você passou, tem passado. Tem mudado o teu coração, tem mudado a tua vida. Deus que te quer frutificando em nome de Jesus. O Senhor quer você frutificando. Se você recebe essa palavra hoje, o Senhor Jesus só diz para mim e para você: vai e não peques mais, vai e não erre mais. Ele diz: arrepende-te do lugar de onde caísse e volta à prática das primeiras obras. Volte a ser quem você já é no coração de Deus. Volte a ser aquele homem, aquela mulher que fazia. E amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu me entristeci na obra, eu já estou nesse negócio há 20 anos. Todas as vezes que eu me entristeci, todas as vezes, sabe, que deu vontade assim, na maior parte das vezes, quando eu sondava meu coração, eu estava fazendo para os homens. Eu estava esperando validação dos homens, eu estava esperando coisa de homens. Faz para Deus, querido. Faz para o Senhor. Ele te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pegue o seu chamado, pegue a sua missão, pegue aquilo que Deus te chamou para fazer. Se aposse dessa palavra, que Jesus diz: a minha palavra é espírito e é vida. Buscai, pois, a vida. Pede para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Faz como Davi, ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 119 ele disse: eu guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Às vezes a gente está deixando a palavra de fora, a palavra de lado. Eu tenho que olhar para essa palavra, e quando ela diz assim: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você tem que olhar e dizer assim: eu só vou conversar com gente de Deus, com gente cheia do Espírito Santo. Eu não vou ouvir aqueles que hoje ainda são homens naturais, ou são crentes carnais.
Escute o Senhor, escute a palavra dEle. Diga para Ele: Senhor, de hoje em diante eu busco vida. De hoje em diante eu vou buscar vida. Eu vou buscar pelo o homem e a mulher que Cristo justificou, que Cristo santificou, que Ele separou, que Ele salvou, que Ele restaurou, que Ele perdoou, querido. É dessa forma que o Senhor vê a mim e a você. As minhas e as tuas desculpas não são desculpa para Deus. Ah, pastor, eu passei a ser esse homem, essa mulher, mais ou menos assim, por isso, por isso e por isso. Para mim, eu posso até dizer: não, tá ok, tá legal. Para Deus, não. Porque Ele te conhece, Ele te chamou, Ele sabe, você sabe o que Ele fez contigo. Baixa a tua cabeça, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Busque a vida. Busque a vida, querido. Você é filho da consolação. Você é filha da consolação. Espírito Santo que habita dentro de você. Fale com Ele nesse momento. É você com o Espírito Santo. Precisa pedir perdão, joga tudo fora agora, em nome de Jesus. Se levanta dessa cadeira, novamente uma nova criatura, lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse encontrará misericórdia. Querido, é noite de confessar, porque eu e você temos sido carnal em algum momento. Oh Deus, perdoa, Senhor. Nos perdoa os julgamentos, nos perdoa os pensamentos, nos perdoa as palavras. Nos perdoa, meu Deus, aquilo que sai do nosso coração e aquilo que os nossos pés, as nossas mãos têm frutificado. Oh Deus, querido, em nome de Jesus, esse versículo da porca que volta ao lamaçal, ela nunca mais será realidade na sua vida. Em nome de Jesus, você é o filho amado, você é a filha amada. É aquele em quem Deus tem prazer. Imagina o Espírito Santo, alegria, quando falava sobre Barnabé. Lá vem Barnabé, levita, amém? Alguém acostumado, querido, da responsabilidade de levar a adoração, de se entregar ao Senhor. O nome dele era José, um nome lindo. Mas os apóstolos disseram: não, teu nome vai ser melhor ainda. O significado do teu nome não é só isso, não é só José. Tu é filho da consolação. Oh Deus, em nome de Jesus, fala com o Senhor nesse momento. Escuta essa canção, deixa o Espírito Santo falar, deixa Ele lavar, deixa Ele tirar de mim e de você toda desculpa, querido. Nós somos cheios dela, é verdade. Nós temos nossa justiça própria e Deus sabe disso, e Ele não anula não. Mas se você tiver coragem, fala para Deus, amém? Fala para Ele, deixa Ele anular cada uma das nossas desculpas, para nós voltarmos como nova criatura. Deixa Ele te mostrar cada momento que Ele te disciplinou, que Ele te corrigiu, que você achou que isso é o Satanás, isso é o maligno que está se levantando. Deus está te dizendo: não, filho, foi eu queria você nesse momento, para que você voltasse a ser de fato o homem e a mulher espiritual que eu conquistei com meu sangue naquela cruz. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar ao seu lado. Para Ele, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. aleluia. Vai ficando de pé no teu lugar. Mas todo dia o pecado vem
chama. Ele sabe disso, querido. Todo dia as propostas vêm. Aleluia, o Senhor sabe disso. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, Deus. Escolha Deus, querido. Em cada momento do seu dia, da sua vida. Deixa eu te falar. Virá situações que vão te convidar. Que vão dizer assim, olha, vem cá. Vem ser crente carnal. Vem negar Jesus com as tuas palavras ou com as tuas atitudes. Amado, deixa eu te falar uma coisa. A gente está negando Jesus em coisas tão pequenas. Uma frustração, uma traição, uma situação. E quando vier as coisas mais graves. Certa vez chegaram para Pedro. Lembra de Pedro? Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Foi redimido pelo Senhor. Depois do Senhor ter morrido e ressuscitado, Pedro cura, juntamente com João, aquele paralítico à porta do templo. Os sacerdotes olharam para Pedro e disseram assim: nós já não dissemos para não pregar nesse nome? Deixe de falar nesse nome, deixe de pregar nesse nome. Para Pedro, querido, eles estavam dizendo: negue a Cristo mais uma vez, negue o nome mais uma vez. Pedro disse assim: olha, queridos, veja cá, eu vou obedecer a Deus ou aos homens, porque abaixo dos céus não existe nenhum nome pelo qual sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Pedro diz: pode acontecer o que acontecer com a minha vida, eu não vou negar a Jesus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Amém? Você já tem visto, você já tem ouvido. Não deixe de falar, não deixe que as pessoas, as situações, as circunstâncias te tire do homem e da mulher espiritual que você já é, do coração de Deus, em nome de Jesus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. E você nessa noite vai declarando isso. Mas eu escolho Deus. Eu escolho. Erga suas mãos. Renove a sua aliança nessa noite com o Senhor, querido. Lave as suas vestes nesse lugar. Levanta a sua cabeça. Caminhe em retidão. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Quantos são homens espirituais aqui nessa noite? Quantos são mulheres espirituais aqui nessa noite? Amém. Jesus diz: vá e não peques mais. Amém. Ah, pastor, eu estou esperando Deus me dar alguma razão, algum motivo, Ele se manifestar. Não espere, Deus não deve satisfação a mim e a você. Vai e faça, amém? Vai e faça. Em nome de Jesus.
Volte ao que era antes. Volte à prática das primeiras obras. Volte àquilo que você já é, a ser aquilo que você já é no coração de Deus. Não espere nos homens, o Deus Todo-Poderoso. Amém? E Ele não precisa estar todo dia falando comigo, com você. Tem gente que se Deus não falar, tem dia que Deus não fala, mas eu já sei o que fazer. Amém? Em nome de Jesus. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos. Amém. Quantos recebem essa palavra para a sua vida? A palavra, enquanto o pastor pregava, o Senhor me lembrava, interessante. Eu não sabia o que ele ia pregar, mas Deus me falava algumas coisas hoje à tarde, enquanto eu estendia a minha roupa. Porque Deus, Ele fala conosco independente. A gente tem que querer ouvir, amém? E o Senhor me diz assim: Josi, o que te protege, queridos, a lei, a Bíblia diz que a lei de Deus era proteção para o seu povo. Hoje nós não queremos viver debaixo da lei, não, porque quando a gente pensa de lei, a gente lembra como se fosse apenas aquele encargo. Mas deixa eu dizer, a lei de Deus é aquilo que vai me proteger e vai te proteger. Então era isso que o Senhor estava me lembrando hoje, dizendo, é a minha lei, filha, que vai te proteger. Não é você ter 20 anos de evangelho, ou 5 anos, ou 1 ano, mas é o quanto você vai caminhar na minha presença. Querido, a palavra de Deus diz que os dias são maus, e cada dia vai ficar pior. Nós precisamos permanecer de pé. Você não precisa olhar para a vida de ninguém aqui. Olhe para a sua, já é o suficiente. Já existe Satanás para apontar. Nós seremos aqueles que vai levantar. Amém. Amém. E deixa eu dizer aqui uma coisa. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas não são mais apacentadas por pastores em igreja local. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são apacentadas na rede social, por pessoas que não querem viver princípio, porque elas não viveram. E o Senhor me dizia isso: Josi, olhe para mim, para a minha palavra, porque existem pessoas hoje pregando, trazendo uma liberdade no evangelho, porque ela não venceu. E porque ela não venceu aquela área, ela diz: irmão, a Bíblia, vamos flexibilizar, a Bíblia não é bem assim. Querido, pare de olhar o que o homem está dizendo, vá para a palavra, ela tem aquilo que você precisa. Deixa de ser cabeção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas, é pastor, é bispo, não importa, não venceu o pecado ainda. Ele ainda vive no pecado. E porque ele vive no pecado dele, ele não quer abrir mão do pecado. Ele diz: tá tudo bem, isso aí você pode fazer. E deixa eu dizer aqui uma coisa. Quem aqui, eu quero que você levante a mão, quem aqui gostaria que esse casal de pastores ensinasse a você? Pode ter 2, 3 mulheres, tá tudo bem. Quem aqui? Levante sua mão. Você gostaria que a gente ensinasse isso, Robson? Podia ter, né, Robson? Era isso que você queria que a... Não, preste atenção no que sua pastora está dizendo, irmão. Quantas mulheres iam ficar felizes de ouvir seu pastor dizendo: irmãos, nessa igreja você pode ter 2, 3 mulheres, está tudo certo. Querido, você ia ficar debaixo de um pastor desse? Tá certo? Mas tem gente dizendo isso. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, voltemos à palavra, porque a palavra, querido, ela não muda. E a gente não pode deixar de ser crente porque alguém está dizendo que você pode fazer, porque ela interpretou a Bíblia que pode. Se não pode, não pode. Amém? E se nós que somos pastores não podemos, por que você acha que você pode? Se você não aceita que a gente faça o errado, por que você faz? Por isso que eu digo, pare de olhar para a vida das pessoas. Olhe para você se manter de pé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode Vamos acender, orar. Pode acender a luz,
por favor. Eu queria orar pelos aniversariantes. Nós temos 3 aqui, né? Temos Liane, tá aqui, vem pra cá. Ezio hoje. Robson. Você tirou desculpa, o glamour, né, irmão? Perdão, que gente. Esses dois já fizeram. Aí eu dizia assim, e hoje? E hoje? Ezio, entendeu? Esquece, gente. Chega pra cá, vamos Cadê a orar por bateria? Chega pra cá. Tem mais alguém aqui? Que fez aniversário esse mês? Né? A pastora fez, mas já faz uns dias. Não, amor, a gente já cantou 50 parabéns, tá bom. Amém. Vamos orar, querido. Estende a tua mão pra cá. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida, meu Deus, desses irmãos, em nome de Jesus. Pai, como igreja nós os abençoamos. Senhor, como igreja nós seremos o suporte deles. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós iremos chorar quando eles estiverem chorando, nós iremos sorrir quando eles estiverem sorrindo. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse ciclo, mais esse ciclo que iniciou esse ano. Amém. Traz sobre eles, meu Deus, saúde e longevidade. Amém. Que eles possam ver os filhos dos seus filhos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Tem um parabéns aí? Tem. A gente não ensaiou ainda não, viu, gente? Vai lá. No próximo mês a gente ensaia, viu? Simbora! 2, 2. Nessa data, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, que Jesus te abençoe. Erga a mão assim. Vamos fazer joga nessa noite. Longa vida. Amém. Tchau, Leandro. Parabéns. Amém. Queridos, vamos orar. Ali atrás tem um café. Amém. Tem um caldinho ali que Flávia trouxe, muito especial, com muito carinho. Então você sair daqui sem provar nada daquela mesa, é uma desfeita conosco. Então, não deixe nada. Teve os irmãos domingo passado, eu tive que levar coisa para casa, misericórdia. Né? A gente comeu aqui que não aguentou mais, não foi, Cláudio? Estava aqui, em nome de Jesus. Não faça isso não, irmão. Amém? Vamos orar? Nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Oh, meu Deus, a tua palavra que é viva e que é eficaz. Que nós possamos, meu Deus, viver segundo a tua palavra. Porque nós cremos que somos, podemos e temos aquilo que a tua palavra diz. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa noite. Libera-os para uma semana de vitória, debaixo da revelação do teu Espírito Santo, ao coração de cada um deles. Para uma semana da manifestação do teu poder, da tua glória, meu Deus, da tua vontade sobre a vida deles. E dessa forma os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.